Mal conseguindo segurar sua volumosa bolsa, April dirigiu-se para a saída de emergência. Tenha paciência, querida, só mais um pouquinho e estaremos em casa, sussurrou o limpador e ajustou o orifício na bolsa, projetado para ventilação. Naquele momento, Simon Yang estava sentado em seu computador e assistindo às imagens das câmeras de segurança. O homem estava fazendo algumas anotações em seu caderno, que começou imediatamente depois de sair do restaurante de seu pai. O pai de Simon costumava ser um chefe no passado, mas após vários anos de trabalho árduo, ele conseguiu economizar dinheiro suficiente para comprar o prédio vazio da cafeteria da cidade e reformá-lo. No início, as pessoas relutavam em ir ao restaurante Benjamin Yang, pois ainda não tinha clientes regulares, já que leva anos para ganhar reputação. Mas com o tempo, a situação mudou para melhor e o restaurante finalmente começou a trazer uma renda estável. Tendo se tornado novo proprietário do estabelecimento, Simon decidiu não alterar a ordem habitual e não introduzir inovações. A única coisa que ele fez foi instalar um sistema de vigilância por vídeo que poderia gravar tudo o que estava acontecendo dentro e fora do prédio. E agora, ao assistir às imagens, o homem notou algo estranho. Ele viu a faxineira April tentando carregar uma bolsa muito volumosa para fora do restaurante. Simon não sabia o que havia dentro, mas suspeitava que estivesse cheia de produtos da cozinha. O homem entendeu que talvez não tivesse uma chance melhor de verificar o que havia na bolsa da jovem faxineira. Portanto, Simon levantou-se resolutamente da mesa e se apressou para a saída. April saiu e respirou aliviada. Mais um dia de trabalho havia terminado. Sua dor nas costas era devido ao cansaço, e suas mãos tremiam de agitação e medo de que um dia seu segredo fosse revelado. De repente, ela ouviu um homem se dirigir a ela. April, espere. Mostre-me o que há na sua bolsa. A faxineira virou-se e viu Simon Yang parado na frente dela. Ela sabia que ele era o dono do restaurante. Precisamos fazer isso, senhor? Não há nada ilegal na bolsa, tentou argumentar April. Sua resposta vaga só aumentou o interesse de Michael. Sim, precisamos fazer isso. Por que todos os segredos? Por que você precisa de uma bolsa tão grande? Perguntou o proprietário do restaurante. April percebeu imediatamente que Simon a suspeitava de roubo, mas ela não ousou abrir a bolsa. No entanto, quando Simon repetiu seu pedido, a faxineira não teve escolha senão obedecer. Imagine a surpresa do homem quando ele viu uma menininha dormindo na bolsa, chupando o dedo e sorrindo. Foi apenas então que Simon percebeu que a bolsa era na verdade um carregador de bebê que April, por algum motivo inexplicável, havia levado para o trabalho. Mas por que você não me disse isso? Exclamou Michael surpreso. April abaixou os olhos envergonhada e não encontrou palavras para responder. Ela realmente precisava desse emprego e, por isso, tinha muito medo de ser demitida caso seu segredo fosse revelado. Ninguém sabia do segredo de April. Ela vinha levando sua filha Molly, de 8 meses, para o trabalho em um carregador de bebê especial há cerca de 3 semanas. Felizmente, April não precisava fazer isso todos os dias. Às vezes, ela contratava uma babá para ir até sua casa cuidar de Molly, mas a babá só podia ir 2 vezes por semana e não era barato. Simon nunca se sentiu tão idiota em toda a sua vida. Olhando para a mulher confusa segurando um bebê nos braços, ele sentiu muita pena dela. Simon sentiu vergonha pelo fato de ter confundido a mulher azarada com uma ladra. Mas não havia nada na bolsa dela, exceto o bebê e todos os tipos de suprimentos. Desculpe-me, eu realmente não sabia. Deixe-me levá-la para casa como um pedido de desculpas. Está ficando tarde, e você estará caminhando sozinha e carregando o bebê, disse Simon, tentando se redimir. O primeiro instinto de April foi rejeitar a oferta do homem, mas ao perceber a sinceridade de sua preocupação, a mulher assentiu concordando. Ela estava muito cansada depois do dia de trabalho e tudo o que queria era chegar em casa o mais rápido possível. No caminho para a casa de April, Simon parou em um supermercado e comprou um grande saco de mantimentos para a faxineira e seu bebê, ao mesmo tempo em que evitava fazer qualquer pergunta desconfortável sobre o passado de April. Simon percebeu que a decisão da mulher de trabalhar como faxineira mostrava sua difícil situação financeira. Michael estava em grande parte certo em sua suposição.
A vida de April realmente não era fácil ou feliz. O namorado de April terminou com ela assim que ela disse que estava grávida, e os pais da mulher morreram em um acidente de carro há 10 anos, deixando sua filha apenas com uma casa antiga nos arredores da cidade, por um cruel golpe do destino. Essa casa estava localizada em um bairro em ascensão, onde cada vez mais pessoas ricas estavam construindo suas mansões. Os construtores ofereceram repetidamente a April vender sua casa e mudar para outro lugar, mas a mulher não podia fazer isso porque aquela casa guardava as memórias de seus pais falecidos, e ela não queria deixar o lugar onde passou sua infância. É claro que o problema poderia ser resolvido contratando um advogado, mas infelizmente April não podia pagar um. Como ela poderia? Ela mal ganhava o suficiente para se alimentar. Enquanto isso, os construtores eram muito rudes e arrogantes, comportando-se como se já fossem donos da casa de April. Inicialmente, eles enviaram cartas para April com ofertas para comprar sua casa. No entanto, como a mulher se recusou a vender, eles simplesmente escreveram vendido na porta da frente da mulher. Fizeram isso com um único propósito, para irritar a mulher. Mais tarde, eles simplesmente entraram no quintal de April e começaram a medir o tamanho do terreno, falando sobre a casa que iriam construir lá. April não pôde deixar de se preocupar que um dia eles encontrassem uma maneira de simplesmente tomar sua casa e sua terra. Por isso, ela tinha tanto medo de perder seu emprego e decidiu até levar sua filha pequena com ela. Para a alegria de April, Molly estava crescendo como uma criança calma que quase nunca chorava, e se chorava, era apenas quando estava com fome ou precisava trocar a fralda. Estacionando o carro em frente à casa de April, Simon notou uma caminhonete preta estacionada nas proximidades. Quem poderia ser? Perguntou a mulher, alarmada. Ainda estava começando a escurecer, então eles podiam ver claramente o carro. Bem, vamos descobrir quem é, disse Simon e saiu do carro. Como se constatou mais tarde, os construtores aproveitaram a ausência de April e haviam entrado novamente em seu quintal. Ao avistarem um homem alto à sua frente, os convidados indesejados ficaram visivelmente tensos. Eles estavam acostumados a ver uma jovem assustada com um bebê, mas agora as coisas tomaram um rumo completamente diferente. Oh, o que você está fazendo aqui? Perguntou Simon, em vez de cumprimentá-los. Os construtores se olharam e, em seguida, um deles disse: estamos fazendo preparações, senhor. Estamos planejando construir uma nova casa aqui em breve. Ele riu e continuou: saia daqui agora mesmo, ou vai se arrepender. Se eu te ver aqui novamente, vou chamar a polícia, e sua administração terá que responder por seu comportamento no tribunal. Acredite em mim, meus advogados farão com que vençamos esse caso, e vocês perderão muito dinheiro. A resposta de Simon finalmente fez os construtores perderem a pose. Eles perceberam que precisavam mudar seus métodos ou enfrentariam acusações criminais. Tendo recolhido seus simples pertences, eles saíram do quintal de April e entraram na caminhonete. Pode ficar tranquila, eles não voltarão aqui, pelo menos não num futuro próximo. Simon sentou-se com um sorriso. Muito obrigado, você é um verdadeiro salvador, exclamou April com lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Naquele momento, April via Simon como um verdadeiro cavaleiro de armadura reluzente, que protegia a bela desconhecida dos vilões que tentavam se apossar de sua casa. Simon ajudou April a levar as compras e em seguida congelou na porta e disse: sabe, se você precisar trazer sua filha para o trabalho, não precisa escondê-la. A equipe de espera até pode ajudar a tomar conta dela. April ficou tão surpresa que teve até medo de acreditar no que estava ouvindo. Sinceramente, ela estava muito cansada de se assustar com qualquer ruído e temer que alguém descobrisse seu segredo. Ao voltar para casa, Simon pensou nas vicissitudes do destino, que às vezes trazia surpresas tão inesperadas. O que April tinha que passar fazia o homem sentir muita pena dela. Ele nunca tinha visto nada parecido na vida. Infelizmente, mães solteiras jovens muitas vezes evitam a responsabilidade e optam por deixar seus filhos em um orfanato. Mas o caso de April era muito diferente. Quando a mulher chegou ao trabalho no dia seguinte, Simon a chamou imediatamente para seu escritório, onde anunciou que ela seria promovida a assistente de cozinha. Acho que essa posição será um pouco mais fácil para você. Também lhe dará a chance de aprender a cozinhar. Meu chefe é um profissional e ficará feliz em te ensinar tudo o que ele sabe, disse ele. Obrigada, senhor, murmurou April, surpresa.
Michael sorriu e imediatamente emendou: aliás, se não te deixar desconfortável, você pode me chamar pelo meu primeiro nome. Não sou tão velho assim e definitivamente não sou velho o suficiente para ser avô. April irrompeu em risos e concordou com a cabeça. Depois, ela se apressou para a cozinha. Uma vida completamente diferente a aguardava. Trabalhar na cozinha era muito diferente do emprego que ela tinha antes. As tarefas de uma faxineira eram incrivelmente difíceis, especialmente para uma mãe solteira que vivia de salário em salário. Querendo ajudar April, Simon notificou pessoalmente todos os funcionários do restaurante de que ela tinha uma filha pequena. Muitos deles ficaram verdadeiramente chocados ao descobrir que a jovem faxineira havia trazido sua bebê para o trabalho e a escondido deles durante um mês inteiro. Simon sentia muito respeito por April, a quem via como um exemplo perfeito de abnegação e incrível força de caráter. Além disso, o empresário também decidiu levá-la e a sua filha para casa pessoalmente todas as noites. Isso rapidamente se tornou um tipo de ritual para Simon, algo que ele fazia todos os dias. Quando o fim de semana chegava, o empresário convidava April para ir ao cinema ou organizava um passeio ao parque. Eles passeavam e conversavam sobre tudo no mundo, rindo alegremente e se comportando como se fossem um verdadeiro casal. Claro, a pequena Molly ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo e, ao seguir Michael com os olhos, pensava que ele era seu pai. Após aquela memorável conversa com o proprietário do restaurante, os construtores deixaram April em paz e nunca mais voltaram à sua casa. Simon, por outro lado, mostrou ser um homem de palavra e fez de tudo para facilitar a vida de April. O relacionamento romântico entre os dois jovens surgiu a partir de sua amizade e simpatia mútua, que sentiram desde o primeiro dia em que se conheceram. O dia em que Simon pediu April em casamento se tornou o melhor dia de sua vida desde o nascimento de sua filha. Ao concordar com a proposta do empresário, a mulher sentiu uma onda de felicidade tão intensa que encheu seu coração de amor e ternura. Após o casamento, os recém-casados uniram forças e trabalharam juntos no desenvolvimento de seu negócio de restaurante. Os dois progrediram rapidamente. 1 ano e meio depois, April deu à luz um filho, que aproximou ainda mais o casal, tornando-os a família mais feliz do planeta. Ao olhar para seu irmãozinho, Molly ria e tentava pedir aos pais por uma irmã também, mesmo que ainda fosse difícil entender o que ela estava dizendo. Simon e April prometeram atender aos pedidos de sua filha em um futuro muito próximo, porque onde o riso das crianças ecoa, sempre há prosperidade, amor e felicidade familiar. Assim chegamos ao final de nossa história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.